nome é Flamarion Aparecido Câmara, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Unisalesiano Lins, pós-graduado em Gerência Contábil, Controladoria e Finanças pela Embrap. Também sou empreendedor contábil desde 1998, onde eu sou sócio de um escritório de contabilidade. Fui diretor regional do SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis do Estado de São Paulo, e atualmente estou como presidente da APC Lins, que é a Associação dos Profissionais Contábeis de Lins e Região. E é um grande prazer poder participar do 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E o tema que eu escolhi foi Empreendedorismo Contábil, Tecnologia e Inovação como Diferencial nos Negócios. E a contabilidade ela é muito importante para os negócios, para os empreendimentos, porque ela é uma ciência que controla o patrimônio das entidades. E desde os primórdios, há mais de 10 mil anos atrás, o homem já se preocupava em controlar o seu patrimônio, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Em algumas pinturas rupestres já se encontravam e já se via a preocupação do homem em mensurar aquilo que já possuía. Podemos observar figuras de animais e também a quantidade daqueles animais que eles já se preocupavam em controlar. Os sumérios também, avançando já no tempo, os sumérios utilizavam a argila para registrar os bens e as transações comerciais da época, principalmente para o controle do patrimônio do templo, com figuras representando a entrada e saída de jarros de sementes ou quantidade de ovelhas, gado, entregues a uma determinada pessoa, que provavelmente era um pastor da época. Com o passar do tempo, foram descobertas novas formas de escritas em papiro, pergaminho e papel. Tem-se registro de formas de controle no Egito e também na Roma Antiga, onde livros auxiliares demonstram o controle da produção do vinho, azeite, trigo e animais. Aproveitando o progresso na indústria, já avançando na evolução, aproveitando o progresso na indústria da imprensa, o frei italiano e professor de aritmética, o franciscano Luca Pacioli, publica seu primeiro livro em 1494 sobre aritmética e geometria e dedica parte do livro para ensinar contabilidade, dando ênfase ao método de partidas dobradas, que consiste em que todo débito de uma pessoa corresponde ao crédito de outra pessoa de igual valor. Então, Luca Pacioli, os contadores consideram ele como o pai da contabilidade moderna. O tempo foi avançando e a partir do século XVIII, a contabilidade começou a ser pesquisada como uma ciência. E a partir do século XIX, o estudo científico dedicou-se a explicar o que ocorre com a riqueza patrimonial e as transformações dos negócios da época. Olha só, então depois começa a entender que a escrituração limite-se a informar o que gastou e determinou o valor das despesas e as receitas. Com o passar dos anos, a sociedade experimentou as transformações sociais, o avanço da ciência, o progresso da política econômica e a vida dos capitais. Percebe-se que a cada grande transformação social e econômica, a sociedade foi submetida a uma ruptura na forma de produção e consistentes mudanças nos modelos de negócio. Então nós vemos as rupturas. Toda mudança que teve, houve rupturas na forma de produção, na forma econômica, na forma dos modelos de negócio, de tratar aqui, na contabilidade não foi diferente. E antes da primeira Revolução Industrial, o modelo de negócio da época eram as atividades produtivas, que eram realizadas de forma artesanal e manual. E muitas vezes o artesão era o responsável por todo o processo produtivo, desde a compra da matéria-prima, a confecção do produto, enfim, ele que controlava todo esse processo produtivo. E depois, a transição para a primeira Revolução Industrial, iniciada pela Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII,
é marcada por inúmeras inovações tecnológicas. Então já veio a máquina a vapor, as máquinas têxtil, as ferramentas. Com isso, as inovações tecnológicas e o crescimento dos donos de produção que detinham o capital, os trabalhadores artesãos acabaram perdendo o controle do processo produtivo e passaram a trabalhar como operadores de máquinas para os donos de capital. Então, já se vê essa ruptura aí na forma de produção e nós vemos aí a partir da primeira revolução industrial. A partir da segunda revolução industrial, que iniciou-se na metade do século XIX, com o progresso de outros países, né, não só a Inglaterra, mas também como a Alemanha, França, Estados Unidos e Japão, e houve aqui a busca dos processos de produção. Os donos dos meios de produção investiram recursos para a criação de novas tecnologias, com aquela ânsia de ganhar mais produtividade, ganhar mais e, consequentemente, alcançar mais lucro, porque aí o homem já começou a entender sobre a questão do lucro, a questão de aumentar os seus ganhos, diminuir a despesa, aumentar as suas receitas e, consequentemente, aumentando os seus lucros. E a maior descoberta desse período foi a questão do petróleo, né, que foi transformado em combustível, usado em motores de combustão, aumentando a produtividade e eficiência das máquinas, acelerando o crescimento das indústrias. Então os negócios foram crescendo, os negócios foram avançando, foram se modernizando. E com o aumento dos negócios, as indústrias demandavam de controles mais apurados, principalmente relacionados aos processos de fabricação e insumos, e também da mão de obra utilizada diretamente na produção. Neste período se originou a contabilidade gerencial e a contabilidade de custos, para assessorar as indústrias para a tomada de decisões mais assertivas. Então, não foi só os negócios que tiveram evolução, a contabilidade também ela foi passando por um processo de evolução. Então, a partir desse tempo, já se falava em contabilidade gerencial, em contabilidade de custos, e para ver a importância do contador, a importância da contabilidade em assessorar os gestores ou os industriários da época. Então, a contabilidade também teve essa evolução. E depois, conhecida como a Revolução Técnico-Científica, a terceira Revolução Industrial, iniciou-se na segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, marcada também pelo avanço tecnológico, destacando-se os seguintes inventos: a telefonia, os foguetes, né, que são de longo alcance, energia atômica, a biotecnologia, os softwares, os satélites de comunicação, os computadores e os robôs utilizados na indústria. E à medida que a tecnologia das informações foram avançando, os métodos de escrituração contábil também necessitavam de novas formas para acompanhar as demandas dos negócios, né? Porque a contabilidade ela consiste também nos registros das informações. Então, tudo que uma empresa produz, tudo que ela fabrica, tudo que entra, mercadoria, tudo que vai para estoque, registro de funções, tudo isso é folha de pagamento, é registrado na contabilidade. E durante muitos anos, a escrituração ela foi manual. Depois surgiram máquinas de calcular, escrever. E no final, olha só na década de 40, surgiu a escrituração mecanizada com a ficha tríplice, que era para agilizar o trabalho dos contadores. Imagine só, né? As empresas foram evoluindo, o negócio foi avançando, os empreendedores inovando, crescendo, então a contabilidade também tinha que acompanhar, porque tem que escriturar, tem que controlar o patrimônio, como eu disse no início, né? A contabilidade é uma ciência que controla o patrimônio das entidades. E aí foram entendendo que não só controla o patrimônio da entidade, mas também dá subsídios, informações, formas, declarações, para que o empresário, para que o empreendedor possa tomar a sua decisão. Por isso que é importante a análise contábil, também a assessoria contábil para os empreendedores.
Tanto é que nessa época já teve essa ideia, tá? Nessa época, entre as décadas de 50 e 60, né, onde surgem os gigantescos computadores de grande porte. Antigamente os computadores, não é como o computador que nós temos hoje, os computadores eram de grande porte, capaz de processar um volume enorme de informações. Por ser uma tecnologia que exigia um investimento muito alto, somente grandes organizações tinham condições de implantar e também de manter esses grandes computadores. Eu estou numa sala aqui, para você ter uma ideia, o computador tinha quase o tamanho dessa sala. Aí depois, no começo da década de 80, com o surgimento dos microcomputadores, por isso que é importante, né, a figura do empreendedor, onde ele vai sempre inovando, sempre melhorando aquilo que já existe. E na década de 80 surgem os microcomputadores e o serviço de contabilidade ganharam em produtividade. Imagine só, era tudo manual e de repente, com o avanço da tecnologia, a contabilidade ganha em produtividade, onde novos sistemas de integração foram criados. Os softwares de gestão integrados ao departamento de contabilidade ajudaram no aumento de eficiência do trabalho contábil. Então, um dos primeiros departamentos onde se criou os softwares foi na contabilidade. Por isso a importância do controle e essa evolução que nós estamos acompanhando aqui. Já na década de 90, foi desenvolvido o navegador www, que popularizou a rede mundial de computadores, a internet. E aí surgiram navegadores e a proliferação de sites e redes sociais, aumentando o número de usuários, tornando a internet a rede mundial de computadores conectados, que também houve uma evolução muito grande. Nós sabemos que hoje tudo envolve, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais à frente, quase que para o final, na terceira parte dessa apresentação, mas o trabalho do escritório de contabilidade, o trabalho do contador, o trabalho das empresas, principalmente do contador em relação à empresa, hoje ela depende muito da rede mundial de computadores, da internet. Hoje toda a declaração acessória, tudo aquilo que é entregue principalmente para o governo é relacionado à rede mundial de computadores, à internet. Então, o próprio SPED, a contabilidade que antigamente o fiscal ele ia diretamente na empresa para fiscalizar ou para pedir essa documentação, hoje ele já tem isso na rede. Tá? Por quê? Porque as empresas são obrigadas a fornecer isso de forma praticamente online para a Receita Federal. A declaração de imposto de renda antigamente era via papel. Hoje você já entrega tudo pela internet. A folha de pagamento dos funcionários com o e-social, antigamente você fazia a folha, gerava os olerites, enfim, hoje tudo isso é de forma digital, até a carteira de trabalho hoje é digital. Então, para vocês verem a evolução daquilo que o mundo de negócios, a evolução tecnológica, as inovações, e a contabilidade tem que avançar sobre isso também. E hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que esse termo foi utilizado pela primeira vez em 2011 na Feira de Hannover, tá? Pelo projeto do governo alemão. Então já se fala na indústria 4.0, que é a revolução industrial. A indústria 4.0 ela se baseia na descentralização de pessoas, a partir do uso da automação, Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, computação nas nuvens e outras tecnologias. Olha só que interessante. Conforme pesquisa da internet, LiveStats, e publicado na revista Você S.A. em agosto de 2017, olha só, a cada segundo na internet, 67 mil pesquisas são realizadas no Google, mais de 7 mil tweets são postados, 69 mil vídeos são visualizados no YouTube e 2,5 milhões de e-mails são enviados para os destinatários.
A evolução tecnológica tem revolucionado o mundo de fazer negócios. Muitos empreendedores têm aproveitado das oportunidades geradas pela internet das coisas, surfando na onda das plataformas digitais para criar empresas de modo escaláveis. Então nós temos vários exemplos, né? Hoje você é chamado internet das coisas, e um dos exemplos aqui que eu separei algumas empresas, que é Airbnb, que tem o significado de colchão inflável e café da manhã, onde alguns empreendedores entenderam que enxergaram uma oportunidade de negócio na internet das coisas, né? Que é um mercado online para organizar e oferecer hospedagem ou experiências de turismo. A empresa não possui nenhuma das listas de imóveis, nem hospeda eventos, nem atua como corretor, recebendo comissões de cada reserva. Então, ela não tem nenhum patrimônio, mas ela consegue fazer um negócio a partir de uma plataforma, né? Locando alguns locais, alguns apartamentos, alguns quartos, para que as pessoas possam se hospedar e tomar, como o próprio nome fala, né? Colchão inflável e café da manhã. Muitas vezes são empreendimentos simples, mas que atendem uma necessidade de uma pessoa. Também nós vemos aqui também outras empresas, né, que aproveitaram esse boom aí da internet das coisas. E uma das empresas famosas aí é a Netflix, que é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, sediada na Califórnia, e que atualmente possui mais de 100 milhões de assinantes. Né? Fundada em 1997 nos Estados Unidos, a empresa surgiu como um serviço de entrega de DVD pelo correio. Antigamente, eu não sei a idade de vocês aí, mas eu, para assistir um filme, eu precisava fazer uma locação, né? Locar aquelas fitas e depois devolver depois do final de semana, depois que assistia o filme. Hoje, com essas streaming, né, via streaming, você tem internet, você tem uma TV, você tem um computador, você consegue assistir o filme que você desejar. Claro que pagando uma mensalidade, você consegue assistir esse filme, não precisa se deslocar até uma locadora. E hoje, provavelmente, creio que nem existe mais locadoras, né? E é interessante que a Blockbuster, que era uma das maiores locadoras que na época entregava o serviço, né, de locação, ela teve a oportunidade de fazer aproveitar essa onda da internet e não fez. E a Netflix aproveitou o momento, a oportunidade, e acabou fazendo esse tipo de negócio. Nós vemos vários exemplos, né, a gente fala muito de disruptura, né, disrupção de negócio. Quantas empresas que eram empresas famosas, empresas que tinham um patrimônio muito grande, oportunidades que tiveram de negócio e acabaram se perdendo no meio do caminho. Temos o exemplo da Kodak, né, com suas máquinas de foto, de filmes também, de filmadoras, que perderam a oportunidade no mundo digital aí de criarem. Hoje você vai filmar, hoje particularmente eu estou filmando essa apresentação do meu smartphone, do meu celular. Mas a Kodak perdeu a oportunidade de fazer isso. Ela teve toda a tecnologia na época e acabou perdendo. Hoje você vê várias empresas aí já atuando e aproveitando essas oportunidades de negócio. Tá bom? Temos também outros exemplos. A Uber é um próprio exemplo, né, que é uma multinacional americana, prestador de serviço na área de transporte privado urbano, através de um aplicativo de transporte que permite a busca por motoristas baseados na localização. Então ela aproveitou aquilo que já existe, né, um aplicativo de localização, e ela criou a sua própria plataforma para oferecer esse serviço com preços diferenciados, melhores, viu a dor do cliente, viu a dor
das pessoas em pagar caro por um táxi, em ter dificuldade em localizar um ponto de táxi. E esse serviço aí supriu essa necessidade e está de forma escalável crescendo cada vez mais. Tanto é que não só a Uber está trazendo isso, mas também outras empresas de aplicativos também aproveitando essa onda aí de serviços tecnológicos, né? E outras, se a gente for ver também, existem várias empresas que estão trabalhando nisso, né? Até algumas empresas brasileiras, as fintechs, que são bancos, né? A fintech é um termo que surgiu da união das palavras financial technology. Fintechs são majoritariamente startups que trabalham para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro. Essas empresas possuem custos operacionais muito menores comparados às instituições tradicionais do setor. Então você tem um banco tradicional hoje, onde você paga, a estrutura dela é pesada, tem, né, muitas vezes um prédio, vários funcionários, enfim. Então ela tem uma estrutura pesada onde para ela se pagar, ela precisa cobrar um custo maior do seu cliente, com taxas muitas vezes elevadas. E as fintechs entraram aí, viram a necessidade e oportunidade dos clientes e criaram esses bancos digitais. Então elas estão aproveitando esse boom também da tecnologia das coisas e tem crescido de forma exponencial. Várias startups têm crescido e ganhado escala com vários clientes, principalmente os jovens que já estão na tecnologia, estão avançando na tecnologia. Então essas empresas estão ganhando escala, tá ok? Então, só para nós entendermos a evolução da tecnologia, a evolução das coisas. E eu vou falar um pouquinho também sobre, além da tecnologia, além da inovação, sobre o empreendedorismo. Tecnologia e empreendedorismo andam junto. E em minhas apresentações eu costumo usar um termo sobre empreendedorismo, que é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Também define o empreendedorismo como a iniciativa de criar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, com alterações que envolvem inovação e riscos. Eu separei algumas frases de alguns empreendedores que eu pesquisei no site da Endeavor Brasil, que é um site especializado em empreendedorismo. A primeira frase é de Pedro Passos, da Natura, que diz assim: o empreendedor é apaixonado por uma ideia e corre atrás dela. Ele tem que ter brilho nos olhos e vontade de fazer, mesmo que seja a segunda, terceira ou quarta iniciativa. Interessante que depois eu vou falar um pouquinho sobre a característica dos empreendedores e lá fala sobre a importância da iniciativa, mas também fala da perseverança, de não desistir. Pedro aqui ele fala que é importante você não desistir nem na segunda, terceira ou quarta iniciativa, você permanecer naquela ideia até conseguir o objetivo. Outra frase que eu encontrei é de Valério Dornelas, da Tecnologies, que ele diz assim: empreender é ter vontade de realizar, é não ficar contente em apenas ter ideias, e sim colocá-las em prática. Não adianta ter somente a iniciativa, é importante também colocar em prática aquilo que você idealizou, aquilo que você teve como ideia de negócio. Outra frase que eu separei aqui é de Rodrigo Teles, da Fundação Educar. Ele diz assim: empreendedor é quem tem um sonho apaixonante, uma fé inabalável e se joga de cabeça. É importante ter a paixão, é importante você também gostar daquilo que faz, para que o negócio prospere, para que aquele invento vá, sirva para uma dor, enfim, para realizar um propósito daquilo que foi criado, ok? Então essas frases que eu tirei lá do site da Endeavor Brasil, que é um site especializado em empreendedorismo.
E o Sebrae, ele coloca algumas características de empreendedor. Então, eu também fiz essa pesquisa e uma primeira característica que fala do empreendedor, que é a iniciativa para criar e inovar. Muitas vezes a pessoa pensa, mas eu tenho que criar um negócio novo. Você pode inovar, você pode melhorar um processo. Isso já é uma inovação. Você já melhorar aquilo que já existe. Então, uma das primeiras características do empreendedor, segundo o Sebrae, na pesquisa que eu fiz, é a iniciativa de criar e inovar. Outra característica importante do empreendedor é a perseverança e persistência. Não tem como você ser empreendedor e não ter perseverança e persistência. Outra característica importante é a coragem para correr riscos calculados. Por isso a importância do contador, por isso a importância da contabilidade para que possa auxiliar o empreendedor naquilo que ele vai propor como inovação ou em criar um novo negócio. Porque através dos demonstrativos contábeis, através do fluxo de caixa, através dos balanços, do balanço patrimonial da DRE, você consegue ter um norte até onde ele pode arriscar, para evitar um prejuízo, enfim, algum problema futuro. Por isso a importância da contabilidade. Outra característica de empreendedor é a capacidade de planejamento, também a eficiência e qualidade nos serviços prestados. Outra característica que o Sebrae coloca também é a importância da rede de contatos. Por isso a importância de você que quer abrir um negócio, quer empreender, quer inovar, quer melhorar um processo, você participar de rede de negócios, de cafés, de associações, de feiras de negócios, porque é lá que você vai ter parcerias, você vai ter pessoas que você pode utilizar como contatos, enfim, como parceiros, como fornecedores, como clientes. Por isso a importância dessa rede de contatos. Outra também característica importante é sobre o perfil de liderança, delegar tarefas e mobilizar pessoas. Não tem como você criar um negócio, criar um produto, criar uma plataforma, enfim, sem você ter esse perfil de delegar tarefas, esse perfil de mobilizar pessoas, porque independente se o negócio é digital ou não, se é um produto, um robô, por exemplo, ele sempre vai precisar de pessoas para que esse produto possa ser colocado no mercado, esse produto possa ser vendido, enfim. Então, por isso a importância dessa característica também de delegar tarefas, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia, tem uma motivação para criar, para inovar, mas muitas vezes a pessoa esconde para si e não coloca isso para que as pessoas possam ser mobilizadas a ser concretizado esse empreendimento. Por isso é importante essa característica também. Outra característica importante de um empreendedor é ser automotivador. Então ele precisa ter essa automotivação, acordar todo dia e ter essa motivação de que ele está ali para inovar, que está ali para criar, que está ali para empreender. Outra característica importante é a busca por conhecimento. Também ser proativo e aproveitar as oportunidades de negócio. Quantos negócios não foram criados nesse momento que nós passamos aí recentemente da pandemia? Várias empresas, várias plataformas foram criadas a partir do momento onde foram criadas oportunidades de negócio. As pessoas foram praticamente assim obrigadas a ficarem em casa, principalmente por causa do contato, de contágio, e muitas vezes essas pessoas ficavam dentro de suas casas, muitas vezes sem fazer o que, muitas vezes assistindo uma TV, assistindo um filme, e várias pessoas aproveitaram essas oportunidades para criarem cursos, para oferecer para essas pessoas que estavam em casa. Muitas pessoas que tinham talento para a cozinha começaram a gravar vídeos no YouTube, começar a vender produtos,
começar a fazer receitas, enfim. Quantas oportunidades, quantos negócios foram criados nesse momento de pandemia, aproveitando principalmente a internet das coisas, principalmente as plataformas que já existiam e foram melhoradas. Então, a pandemia veio para isso, né? E pessoas fazendo cursos à distância e aproveitando essas plataformas e criando novos negócios e ganharam muito dinheiro. Eu gosto muito daquela frase, né? Quando há uma crise, uns choram, outros vendem lenço. Então, esses que vendem lenços enxergaram oportunidade, enxergaram uma dor que as pessoas estavam sentindo e criaram negócios e foram lucrativos. Nós temos aí também, é importante entender que sobre empreendedorismo ainda, falando de empreendedorismo, muitas vezes a pessoa pode entender, puxa vida, mas o empreendedor é só aquele que cria uma empresa, cria um negócio? Não. Ele pode estar dentro de uma empresa sendo um funcionário, sendo um colaborador, e ele também pode ser um empreendedor, que é o chamado empreendedor corporativo, que é um colaborador proativo, que tem como características a criação de novos negócios dentro da própria empresa, novos produtos, novos serviços e também novos processos. Outra coisa também que nós temos que entender que o empreendedorismo, inovação, não é criar uma coisa nova, um produto novo. Em si, um processo já é uma inovação. Quando você faz um processo novo dentro da própria empresa, isso já é uma inovação. Então, o empreendedor corporativo ele tem essa característica. Dentro da própria empresa, ele pode ser o empreendedor. Também nós temos a figura do empreendedor social. Do mesmo modo que os empreendedores procuram mudar a face dos negócios, os empreendedores sociais atuam como agentes de mudança da sociedade, aproveitando as oportunidades, melhorando sistemas, criando soluções capazes de mudar a sociedade ou o ambiente para melhor. Quantas entidades associativas, muitas vezes hospitais de filantropia, né? Tem uma dor, tem uma necessidade, uma pessoa vai lá, cria um sistema, cria um processo novo, cria uma forma de atendimento e isso todos ganham, as pessoas, a entidade. Por isso que nós temos também essa figura do empreendedor social, principalmente a questão social, né? Pessoas que o Brasil é um país que tem muita dificuldade, principalmente nessa área social, pessoas que muitas vezes têm algumas privações até de alimento. Então, por isso que é importante esse empreendedor também social. Uma coisa que nós devemos entender também, falando sobre empreendedorismo, é que há uma grande diferença. Eu falei para vocês que na pandemia houve muita criação de negócios, claro, uns com sucesso, outros nem tanto e outros não, né? Mas o que nós devemos entender é que o Brasil é um dos países que mais empreendem no mundo. Tá? Depois nós vamos ver uma pesquisa ali, que eu vou passar para vocês. Mas uma coisa que nós temos que entender é que há o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. E o empreendedorismo por necessidade, geralmente, é aquela pessoa que ela saiu do emprego, foi demitida, recebeu um acerto trabalhista, o fundo de garantia, recebeu lá o 13º, as férias e tem um dinheirinho guardado. Geralmente essa pessoa ela está sem um emprego, sem condições de ter um ganho para sustentar a sua família, os gastos pessoais, a vestimenta, o alimento, enfim. E ela não consegue uma recolocação no mercado de trabalho, o que ela faz? Ela cria uma empresa, cria um negócio. Tá? Então esse negócio se chama empreendedorismo por necessidade. Diferente do negócio por oportunidade, que é onde você, quando a gente coloca aquelas características do empreendedor, de ter iniciativa, de correr riscos calculados, de fazer um planejamento. Esse tipo de negócio, de empreendedor, é um empreendedor por oportunidade,
que ele vê um negócio, ele vê uma oportunidade no negócio. Então esse tipo de negócio, ele tem assim um potencial a mais de ter sucesso. Por quê? Porque ele foi planejado. Houve uma necessidade, ele está tentando suprir uma dor dos clientes e ele viu uma oportunidade de negócio. Por isso, essa diferença de empreendedorismo por necessidade, que é aquele que abre o negócio porque está precisando realmente, não tem onde se sustentar e inventa alguma coisa ali para ganhar um dinheiro, e aquele que abre o negócio por oportunidade, porque ele visa lucro, ele visa aumento do seu negócio, ele visa prosperidade, ele visa empregar, ele visa, enfim, prosperar. Por isso, nós temos essa grande diferença aí de necessidade e oportunidade. Como eu disse, lá no site da GEM Brasil, ele fala que o empreendedorismo no Brasil, foi feita uma pesquisa entre pessoas de 18 a 64 anos, e 34,5% das pessoas afirmam que desejam ter seu negócio próprio. Então, para comprovar que o Brasil realmente é um país que tem pessoas que empreendem, realmente tem essa necessidade, esse anseio de empreender, tem como propósito empreender. E no estado de São Paulo existem mais ou menos em torno de 4 milhões de empreendedores. Olha só. E 1,4 milhões são empreendedores formais, que são aqueles que eu até citei sobre necessidade e oportunidade. Dentro desses formais, provavelmente grande parte são os por oportunidade, sendo que 2,6 milhões são informais. Olha só, é um número grande, um número que pode ser explorado principalmente pelos órgãos do governo, até pelos contadores, para aproveitar e ser um nicho de mercado a essas pessoas que são informais, principalmente para formalização, para abertura de empresas, para uma assessoria. Então é onde os contadores podem atuar também. Aproveitando esse evento, esse congresso, que participantes, alunos também, creio que gestores das universidades, e foi feita uma pesquisa de empreendedorismo entre alunos do ensino superior no Brasil. Então você que é gestor, você que é professor, você que é coordenador, olha só, é importante você entender essa pesquisa para utilizar no seu ambiente, no seu negócio, enfim, na instituição onde você faz parte, onde você está inserido. E olha só essa pesquisa, é lá da Endeavor também, Endeavor junto com o Sebrae. Então, em torno de 7% dos alunos do ensino superior, daqueles que foram pesquisados, que foram perguntados, em torno de 7% já empreenderam, já abriram algum tipo de negócio, alguma plataforma, tá? 21% pensam em empreender no futuro. Então, desses alunos que foram perguntados, em torno de 21% pensam em empreender no futuro. Já 72% não tem intenção de empreender. Olha só, um número grande, se a gente for ver, tá? Comparando com aqueles que pensam em empreender, que é em torno de 21%, e 72% em torno, né? Não tem intenção de empreender. É um número grande comparado com aqueles que pensam em empreender. Outro dado importante para você que é do mundo acadêmico, olha só o que os alunos responderam. Principal motivo para não ter interesse em empreender. Olha só, 5,8% disseram que é falta de tempo. Não tem tempo, né? Estão preocupados em estudar e não tem tempo para empreender. 6,6% dizem que falta conhecimento. Olha só, falta conhecimento para empreender. Desses alunos, 7,8% falam que não empreendem por questões pessoais.
Outros 15,4% por insegurança financeira. Olha só, 15,4% por insegurança financeira. 16,9% por falta de interesse. 17,6% por falta de recursos e 29,9% nunca pensou no assunto. Então, esses alunos, esses quase 30%, nunca pensou no assunto de empreender. Continuando a pesquisa, olha só, os alunos que valorizam iniciativas empreendedoras em sua universidade. Então, aqui está tratando do aluno e a universidade. Olha só o que eles valorizam. A disciplina de empreendedorismo é valorizada por 66% desses alunos. Serviço de suporte ao negócio, 62%. Parques tecnológicos, 60%. Incubadoras e aceleradoras, a parceria entre a universidade e as incubadoras, aceleradoras, 55%. Acesso via universidade a investidores, que hoje nós temos a figura do investidor anjo, que é aquela pessoa que busca um negócio que tem um potencial para crescimento, startups. Então, esses alunos valorizam esse tipo de iniciativa, 52% valoriza esse tipo de iniciativa, de acesso a esses investidores. Por isso é importante a universidade estar trabalhando nesse sentido também. E programas de ex-alunos, 37%. Eu destaco aqui a disciplina de empreendedorismo. Por quê? Principalmente, eu lembro quando eu entrei na escola, desde o começo, no ensino primário, fundamental, ensino médio, principalmente no ensino médio, o aluno ele é preparado para passar no vestibular. Quando ele entra na universidade, a universidade prepara esse aluno para trabalhar numa empresa. Nada contra preparar para trabalhar numa empresa, tá? Mas também nós temos que, como a gente viu a pesquisa, o Brasil é um país que tem potenciais empreendedores. Então, por que não aliar esse trabalho também com disciplina de empreendedorismo desde o início da atividade acadêmica? Por que não você trabalhar esse tema de empreendedorismo para explicar para o aluno como empreender, quais suas características, onde buscar recursos, onde buscar apoio, onde buscar assessoria, enfim. Então, é uma dica aí para os gestores das universidades, olhar com carinho a mais para esses temas de empreendedorismo. Depois de apresentado todos esses dados, onde fica a contabilidade nessa história? Eu pergunto para vocês, o contador precisa entender do empreendedor? Eu respondo que sim. O contador ele precisa entender o que pensa o empreendedor, quais os seus anseios. Há uma pesquisa do Sebrae que diz que 43% dos empreendedores buscam orientação para a abertura dos seus empreendimentos nos contadores, nos escritórios de contabilidade. Então, o serviço contábil é o mais procurado entre os empreendedores. O contabilista tem uma função determinante na abertura, no planejamento, na assessoria do crescimento das empresas no país. No livro A Essência do Comércio, de 1906, do poeta Fernando Pessoa, tem uma frase interessante que eu separei, que diz assim: toda gente que serve deve agradar a quem serve. Para isso é preciso estudar a quem serve, não partindo do princípio de que os outros pensam como nós, mas de que nós é que devemos pensar como eles. Através dessa frase importante, nós entendemos a quem servimos. Então, o principal cliente, o principal fonte daquilo que nós prestamos, nós contadores, os escritórios de contabilidade prestamos, são para os empreendedores. E aí você tem que entender como é a cabeça desse empreendedor, porque nós sabemos que existem perfis de empreendedores.
aqueles que são inovadores, que são visionários, que são mais pragmáticos, os retardatários, que são aqueles que demoram um pouco mais para entender uma inovação. Enfim, cada um tem o seu perfil, e isso é importante para que entendamos para o melhor atendimento a esses futuros clientes, futuros empreendedores. Sabemos que na próprio planejamento tributário, enfim, ou quando ele vai abrir a sua empresa, quando ele está montando um plano de negócio, e o contador e o contabilista, é muito importante no auxílio do empreendedor no preenchimento do plano de negócios, porque é lá que ele vai ver principalmente a parte financeira, como eu falei no início dessa apresentação, que uma das características do empreendedor é que ele corre riscos calculados, então por isso ele tem que preencher, ele tem que fazer um plano de negócio muito bem elaborado com o auxílio do contador. É lá que ele vai verificar também o seu planejamento tributário, o seu porte, o porte da empresa, qual a tributação, qual o regime de tributação que eu vou seguir. Será que eu vou começar como uma MEI? Ou eu vou ser uma empresa que vou estar no Simples Nacional? Ou eu vou optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real? Enfim, todas essas informações têm que estar baseadas naquilo que o contador vai orientar o empreendedor. Por isso que é importante você conhecer muito bem o seu empreendedor, o seu cliente, para quem você vai prestar o seu serviço. E quais são as oportunidades de negócio na área contábil? Com esse mundo digital, com as plataformas, como eu já disse, sobre a internet das coisas, muitos negócios na área da contabilidade têm surgido. Hoje, com o aproveitamento das ferramentas tecnológicas, principalmente na captação de dados dos seus clientes, os escritórios de contabilidade têm ganho escalas de produção muito grande. Antigamente, os escritórios tinham vários funcionários, onde hoje, com a tecnologia, com as ferramentas de trabalho, os escritórios conseguem ganhar escala, conseguem ganhar tempo e prestar outros tipos de trabalho, não só a contabilidade, enfim, das empresas, mas outros tipos de trabalho como consultoria de negócios, como empresas de auditoria, como oferecer cursos e treinamentos para o pessoal dos seus clientes, como cuidar também das finanças pessoal e das empresas, hoje chamado de BPO, que é você oferecer, além da contabilidade, também o serviço financeiro para os empreendedores. Também tecnologia da informação, onde várias empresas de tecnologia, várias empresas de software têm buscado nos contadores colocá-los na equipe para que possa auxiliar no desenvolvimento dos novos sistemas, de novas ferramentas. Então o contador hoje ele tem sido contratado por esse tipo de empresa porque ele já sabe como funciona todo o processo das empresas. Então, por isso o contador ele tem sido valorizado nas empresas de tecnologia. Outra oportunidade de negócio que com o advento da internet, com o advento da tecnologia, hoje tem se criado franquias de contabilidade, onde é criada uma marca, é criado processos, é criada uma tecnologia, é criado aplicativos, onde você consegue vender isso aí para os outros empreendedores, outros empreendedores contábeis. Então, hoje há uma grande várias oportunidades de negócio na área contábil, principalmente aproveitando as ferramentas tecnológicas que estão no mercado. E aí você pode perguntar assim, puxa vida, mas contabilidade versus oportunidade de negócio. Qual é a sua ideia? Qual a sua ideia de negócio? Qual é o problema que sua ideia resolve? Porque a gente sabe que toda dor ela precisa ser resolvida. Então todo potencial cliente ele tem uma dor
E quando você consegue resolver essa dor, consegue resolver essa demanda, você acaba criando uma oportunidade de negócio. Então nós temos que analisar os aspectos internos, que o problema representa uma de suas paixões pessoais, o problema representa um desafio intelectual. Consegue muitas pessoas que pagariam pela solução? Você consegue ver uma oportunidade nesse seu negócio? As pessoas pagariam para ter essa solução, para essa ferramenta que você criou, para esse aplicativo que você criou? E os aspectos externos? Resolve o problema de muitas pessoas? Qual a necessidade? Qual o alcance de sua ideia? Ela é escalável? Tem benefício claro para o cliente? Qual é o tamanho do seu mercado? Você já fez essa pesquisa? É lucrativo? É inovador? Então, aproveitando essas ferramentas tecnológicas, é possível você criar novos negócios através da contabilidade, através das ferramentas que são utilizadas. Hoje você tem ferramenta, você acha no mercado ferramentas para captação de notas fiscais, ferramentas para entregas de declarações acessórias, tem ferramentas hoje que te auxilia no e-social, na entrega do e-social, tem ferramentas que faz auditoria de todas as declarações acessórias que você presta. Hoje tem ferramentas de cursos online para os contadores, para os empreendedores, enfim, hoje tem uma gama de negócios gerados pela contabilidade. Então, por isso que eu coloco aqui, contabilidade versus oportunidade de negócio. Então, é importante nós identificarmos isso. Qual que é a sua ideia? Qual que é o problema que sua ideia resolve? Então, é importante nós identificarmos isso e trabalhar para esse ambiente novo de negócio. É interessante que a tecnologia mapeia o comportamento das pessoas. Então, através do Ibope, através de cliques, consegue saber o resultado de audiência. Já o Google, a Netflix tem como mensurar o comportamento do consumidor. Até quando a pessoa consegue assistir para o meio de um filme, por exemplo. Decisão das pessoas que se conectarem e compartilhar informações. É interessante hoje, você faz uma pesquisa no Google, faz uma pesquisa na internet, daqui a pouco abre-se uma janela de alguma coisa querendo vender para você, algum produto. Por quê? Porque através dos cliques, através daquilo que do seu comportamento é possível identificar algum tipo de informação. Por isso hoje a informação ela é algo que tem valor. E a contabilidade ela tem como principal matéria-prima a informação, porque hoje as empresas precisam tratar essas informações de maneira exata, de maneira correta. Por isso que nós temos que entender que o contador hoje ele tem uma fonte primária de informação. E através dessas informações você pode tratar isso e passar de forma diferenciada para o seu cliente, para o empreendedor. Por isso é importante a organização, os processos e você tratar essas informações e saber vender essas informações. É diferente quando você apresenta um balanço para o empreendedor de forma fria, apenas com formulários. É diferente quando você apresenta de forma com gráficos, com indicadores, com informações que vão ajudá-lo a melhorar o seu negócio. Por isso o contador ele tem essas informações na mão. Hoje fala-se muito também sobre a contabilidade digital, contabilidade online, contabilidade tradicional. Então nós sabemos que outro nicho de mercado que tem surgido aí são as contabilidades online, onde foi criado plataformas e onde o atendimento dos empreendedores são diretos nessas plataformas, diferente dos escritórios tradicionais, conforme nós já conhecemos. Então,
esse tipo de negócio também tem crescido bastante e principalmente esses empreendedores mais voltados para a área de tecnologia têm buscado esse tipo de contabilidade, de contratar esse tipo de serviço online ou digital, conforme muitos digam, não é? Então, qual que é o seu sonho? Qual que é a sua ideia de negócio? Pense nisso, veja se é possível, veja se vai suprir a dor de alguém. Aproveite as plataformas, aproveite a internet das coisas. E aí você pode também criar um produto, desenvolver um sistema, desenvolver um aplicativo onde isso aí vai ter um ganho para você e você vai conseguir escalar e ter sucesso com isso. Ok? Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da experiência que eu tenho passado, né? Que o meu escritório já tem 25 anos de mercado e por eu ter participado também de várias entidades de associação em classe, então eu tive muito contato com feiras de negócio, tive contato com muitos empreendedores contábeis, tanto de forma digital ou tradicional. Então é muito gratificante eu participar desse ambiente, ver que há vários contadores, empreendedores que têm ganho escala de mercado por criar produtos inovadores, criar produtos que têm ajudado vários empreendedores, vários contadores. Então, isso é importante, né, quando você fala de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação para o seu negócio. Então, esse é o recado que eu trouxe para vocês. Espero que tenha contribuído para a vida profissional, para a vida, né, para algum conhecimento e que eu agradeço, tá, pelo convite, pela participação nesse evento importante para a comunidade acadêmica. E espero voltar mais vezes. Muito obrigado e até a próxima.